Capítulo 161. Sutra do Demônio e Habilidade Divina. Lueng ficou completamente chocado quando sentiu a inscrição na placa de pedra. Embora sua experiência anterior o tenha feito entender que Nova realmente existe neste mundo, a lenda de que Nova criou pessoas a partir da Terra também pode ser verdadeira. Mas a verdade da lenda pode ser diferente da versão conhecida por Lueng. Mas, apesar disso, Lueng ainda ficou chocado quando viu a lápide de Fuxi com seus próprios olhos. Meu irmão, Fuxi. Esta estela foi construída por Nova. Fuxi, o grande deus, está enterrado sob a placa de pedra. No entanto, na Floresta das Estelas, todas as estelas são pedras mágicas com 100 metros de altura. Por que as estelas são tão comuns aqui? Isso significa que Fuxi realmente morreu, então não há necessidade de suprimi-lo. Na floresta de estelas à sua frente, o que está suprimido sob cada estela? Lueng olhou para trás e olhou novamente para a enorme floresta de estelas atrás dele. No mundo sombrio e vermelho sangue, uma enorme placa de pedra após a outra permanecia silenciosa sob o céu sombrio. Desta vez, porém, diante de Lueng, o que ele viu não era mais uma simples placa de pedra. O que ele viu pareciam ser deuses gigantes ancestrais, de até 30 metros de altura, um após o outro. Sob o céu sombrio e cor de sangue, na floresta de estelas, parecia haver uma figura ancestral enorme atrás da outra, olhando para ele em silêncio. O coração de Lueng estava cheio de confusão e choque inexplicáveis. Lueng não tinha ouvido falar de muitos nomes da Floresta das Estelas. Mas mesmo os poucos nomes que conhecia já haviam subvertido sua cognição. Os 3 imperadores e os 5 imperadores, Xiou de Jolie, esses nomes familiares não deveriam aparecer neste mundo. Porque este mundo não é de forma alguma o planeta onde Lueng nasceu. Em termos de território, o território do Passo de Fogo já é muito vasto. A distância entre a montanha Anil e a cidade do Mar do Sul é muito superior a 16.000 quilômetros. Se você for para o leste, poderá chegar à costa do Mar do Leste, que fica a mais de 100.000 quilômetros de distância. Em contraste, o comprimento total da linha equatorial da Terra na vida anterior de Lueng era de apenas 40.075,02 quilômetros. No entanto, o território da Passagem de Fogo, com um território tão vasto, ocupa apenas um canto ao sul deste vasto território. Além do território da Passagem de Fogo, existem terras ainda mais vastas. Mas em um mundo tão selvagem e misterioso, ele inesperadamente viu aqueles nomes familiares. No mundo sombrio e vermelho sangue, Lueng ficou em frente à lápide de Fuxi, sem palavras por um longo tempo. Se for apenas uma coincidência, é coincidência demais. O choque da emoção fez Lueng esquecer seu propósito de entrar na Floresta das Estelas por um momento. A coluna de luz vermelho sangue não muito distante começou a piscar e desaparecer. Lueng ficou um pouco surpreso quando viu que a coluna de luz começou a piscar e pensou que deveria ir embora. Mesmo que estivesse confuso, era hora de partir. Mesmo que ficasse, não encontraria nada. Lueng melhorou seu humor e caminhou direto na direção da coluna de luz vermelho sangue que começou a piscar. Mas naquele momento, as mangas de Lueng de repente se ergueram com um calor, como se algo estivesse queimando. Lueng pensou e acenou com a manga, e um pergaminho antigo amarelo em branco imediatamente voou para fora de sua manga. Sob a luz sombria do sangue, é possível ver que o pergaminho antigo amarelado é muito espesso, e seu material também é muito especial. Parece ser feito de algum tipo de couro, mas não é de forma alguma uma pele de carneiro comum. Este livro foi enviado por Gongshu Jie quando ele estava na montanha Anil. Lueng não encontrou nenhum texto nele e não pôde ser lido. Lueng quase esqueceu este livro, mas não esperava que ele reagisse naquele momento. Sob o céu escuro, no momento em que o antigo pergaminho amarelo em branco voou para fora, um brilho escuro surgiu inesperadamente da sombria e enorme floresta de tábuas de pedra. Puff, com um som abafado, a escura luz divina caiu no antigo pergaminho amarelo. Depois, tudo voltou à calma.
Quando Lueng estendeu a mão para pegar o pergaminho antigo, ele ficou chocado ao descobrir que a capa original em branco mostrava 2 grandes caracteres com chamas ferozes. Sutra do Demônio. Os 2 personagens simples pareciam ser demônios ferozes, cheios de assassinatos violentos e magia monstruosa. Não há descrições supérfluas, nem palavras de vanglória. Os 2 personagens da capa são tão simples, mas arrogantes. Sutra do Demônio. Esses 2 personagens simples, mas arrogantes, parecem dizer que não há habilidade demoníaca no mundo, exceto este livro. Atordoado, Lueng olhou para a silenciosa floresta de estelas à sua frente. Olhou para o pergaminho antigo e amarelado em sua mão e virou a página. Como ele esperava, as páginas em branco originais agora pareciam um texto denso. O que ele registra é um excelente método hegemônico de cultivo de demônios. Não importa quem o cultiva, humanos, demônios e fantasmas, contanto que você leia este livro, você poderá cultivar habilidades demoníacas passo a passo. Até mesmo o trovão celestial de Lueng pode cultivar de acordo com as habilidades demoníacas nele contidas. A arte secreta mais requintada da biblioteca da cidade de Fushan é tão simples quanto trapos diante deste Sutra do Demônio. Parece ter a capacidade de capturar a alma das pessoas com suas requintadas habilidades demoníacas. As pessoas não conseguem se controlar ao vê-lo. Devem cultivar de acordo com o conteúdo acima. Acontece que o trovão celestial de Lueng e seu corpo mantinha acordado o tempo todo. Embora este Sutra do Demônio seja excelente, ele não consegue confundir sua mente. Lueng estava apenas navegando calmamente e sua mente estava sempre clara. Mas essa cena pareceu aos olhos de fora que Lueng estava fascinado. Ufa, na floresta de estelas, uma luz divina azul surgiu de repente. Lueng, que estava virando o livro, ficou chocado e imediatamente olhou para cima, inconscientemente estendendo a mão para capturar a luz. Quando a luz divina desapareceu, ele viu que o que estava segurando era uma folha verde. Esta folha era muito comum. Parecia ter sido colhida às pressas. Mas havia uma poderosa vontade divina nela. Quando Lueng pegou a folha, um método de cultivo maravilhoso apareceu na frente dele. Habilidade divina. Os 2 personagens são simples e rudes, mas são tão arrogantes quanto o Sutra do Demônio. Esta habilidade divina é um método de cultivo sem nenhuma habilidade maligna, mas também possui um charme fascinante. As pessoas não conseguem evitar o desejo de seguir o manual depois de lê-lo. Lueng permaneceu acordado e não ficou confuso. De pé sob o céu vermelho sangue, com uma expressão sem palavras no rosto, Lueng segurava o Sutra do Demônio em uma mão e a técnica divina na outra. Olhando para a misteriosa floresta de estelas à sua frente, Lueng não soube o que dizer por um momento. As existências sob as estelas não estão realmente mortas. Capítulo 162. A lenda de Molo 1. Lueng não disse nada. Até que a coluna de luz vermelho sangue de um lado começou a desaparecer, como se fosse desaparecer a qualquer momento. Ele finalmente suspirou e arqueou a mão em direção à enorme floresta de estelas à sua frente. Muito obrigado. Depois disso, ele levou o Sutra do Demônio e a habilidade divina para a coluna de luz vermelho sangue. Embora ele ainda tenha muitas perguntas em mente, elas provavelmente não lhe responderão. Embora houvesse 2 luzes voando para fora da floresta de estelas, cada uma delas lhe deu um método de cultivo, mas não houve resposta depois disso. Lueng também sabia que a razão pela qual ele obteve esses 2 métodos de cultivo foi apenas por causa da reação em cadeia causada pelo antigo pergaminho amarelado que Gongshuji lhe deu. Caso contrário, se ele entrasse sozinho, não teria essa oportunidade. Portanto, ele saiu rapidamente, sem hesitar. Além disso, Lueng entrou aqui por engano. Seu verdadeiro propósito é resgatar o Wolfeng. Agora, 3 dias se passaram, e ele não sabe o que aconteceu com o irmão Wu lá fora. O deus Homem-Erba parece ser um ser maligno. O irmão Wu pode ter caído nas mãos deles e algo pode ter acontecido com ele. Lueng estava preocupado e não queria mais ficar ali, embora parecesse haver um grande segredo escondido ali. Mas para Lueng, salvar o Wolfeng é o mais importante.
Quanto a esses dois excelentes métodos de cultivo, embora os métodos de cultivo registrados neles sejam realmente fascinantes, Lueng não pretende realmente cultivá-los. No entanto, esses dois livros podem ser usados como referência para Lueng e podem ajudá-lo a deduzir seus próprios métodos de cultivo mais rapidamente. Claro, isso não será estudado até que o Feng seja resgatado. Pegando o Sutra do Demônio e a habilidade divina, Lueng entrou na coluna de luz vermelho sangue sem nenhuma nostalgia. O mundo vermelho sangue, a enorme e misteriosa floresta de estelas e a estátua gigante de Nuva, com milhares de metros de altura, essas coisas misteriosas desapareceram da visão de Lueng. Ele estava parado no meio de um mar de flores do outro lado do rio. No meio do mar de flores à sua frente, havia uma estátua de Nuva com corpo humano e cauda de cobra. Mas a estátua tinha apenas 30 metros de altura. Embora seja enorme, comparada com a enorme estátua de pedra na floresta Stelis, ela é muito menor. E na periferia deste mar de flores, havia um grupo de soldados em armaduras negras, todos reunidos. Lueng quase pensou estar de volta ao antigo campo de batalha. Mas os corpos sob a armadura quebrada não eram esculturas de argila, mas corpos humanos pálidos e emaciados. Eles pareciam vampiros. Lueng ficou um pouco surpreso. Porque ele viu o monstro Boyin e a carruagem representando o Senhor do Reino Imortal não muito longe. Ele não sabe há quanto tempo essas pessoas estão aqui, mas elas estão guardando lá fora. Lueng pensou por um momento, ergueu a mão para Lu Yujun na carruagem e disse: "Sou Lueng, da Montanha Anil." Diante dos olhos do público, Lueng, que apareceu de repente do outro lado do mar de flores, disse. Ao lado de seu corpo espiritual, o enorme demônio lobo abaixou as sobrancelhas e os olhos, mas era mais feroz. No gramado escuro da fibra óptica, havia um silêncio estranho. Os soldados, Lu Yujun na carruagem, e até mesmo um monstro Boyin, nesse momento, todos que viram a cena, ficaram sem palavras por um curto período. Todas as pessoas ficaram chocadas ao ver a aparência de Lueng. Ele inesperadamente saiu. Lu Yujun mal podia acreditar no que via. Este misterioso campo de batalha antigo é o berço do reino imortal. Lu Yujun sabia mais sobre os perigos do antigo campo de batalha do que qualquer outra pessoa. Além disso, uma vez a cada 100 anos, o antigo campo de batalha ficará temporariamente silencioso. Aqueles antigos generais de guerra errantes desaparecerão e os forasteiros poderão encontrar uma saída para sair. Em outras épocas, o antigo campo de batalha era uma terra de morte, da qual só era possível entrar, mas não sair. Se você entrar por engano, você estará morto. Antes do estabelecimento do reino imortal, este lugar já era uma área proibida para todos os cultivadores. Após o estabelecimento do reino imortal, Lu Yujun escondeu este antigo campo de batalha e proibiu que estrangeiros entrassem na fronteira do reino imortal, de modo que o mundo exterior quase se esqueceu deste estranho mar de flores. Entretanto, entre aqueles velhos monstros que cultivam há incontáveis anos, o nome maligno deste mar de flores sempre foi famoso. Uma vez a cada 100 anos, Lu Yujun entra sozinho no perigoso campo de batalha ancestral. Evitando o vento maligno que sopra a alma e destrói todas as tempestades malignas, ele luta para encontrar a armadura negra do céu escuro deixada no antigo campo de batalha para armar seu próprio povo. Poucas pessoas sabem mais sobre os perigos deste antigo campo de batalha do que Lu Yujun. Mas agora, não é um período de silêncio do antigo campo de batalha que ocorre uma vez a cada século. É absolutamente impossível que alguém volte vivo depois de entrar. Mas agora, Lu Yujun olhou para Lueng de branco à sua frente e sentiu um choque indescritível. E um pequeno arrepio. Ele realmente saiu. E ele não só saiu como parece que não se machucou. Mesmo o perigoso e imprevisível campo de batalha antigo não causou nenhum desastre. É razoável dizer que, se alguém se intrometer nele por engano e lutar com aqueles antigos generais de guerra, isso certamente levará a um motim mortal. Quanto maior o nível de cultivo do intruso, mais terrível será o tumulto mortal. Então Lu Yujun convocou suas tropas aqui para reprimir o iminente tumulto mortal.
Mas agora tudo no Mar de Flores está calmo, não há tumulto no antigo campo de batalha e parece que nada aconteceu. Este cultivador apareceu. Nesse momento, Lu Yujun finalmente se lembrou do que Erba Gorman havia dito quando eles fugiram. Você acha que temos medo de você? Só temos medo do velho monstro atrás de você. Naquela época, ele não achava Erba Gorman terrível, então ele não prestou atenção nessa frase. Afinal, ele também sabia que esse deus lobo devia ser um veterano com uma base de cultivo alta. Entretanto, após testemunhar a existência do espírito maligno de Molo, Lu Yujun percebeu que mesmo se levasse todas as tropas com ele, não conseguiria deter o lendário espírito maligno de Molo. Erba Gorman tem capital para ser arrogante. Mas nem mesmo o deus homem Erba com a espada Molo ousou provocar o deus lobo. Agora, esse deus lobo havia invadido o antigo campo de batalha por engano e pôde sair ileso. Parecia que tinha acabado de voltar do seu quintal. Lu Yujun engoliu saliva e percebeu que sua estima pelo deus lobo podia ser muito baixa. Este não é um mestre sênior comum. Este é claramente um velho monstro de tempos antigos. Capítulo 163. A lenda de Molo. 2. Erba Gorman. Essas 16 pessoas estranhas são monstros que existem há muito tempo. Antes do nascimento de Lu Yujun, havia rumores sobre esses 16 monstros no Mar do Sul. No entanto, eles raramente vêm ao mundo e desaparecem logo após cada vez que vêm ao mundo. 1000 anos atrás, Lu Yujun teve o primeiro contato direto com os 16 monstros, e os dois lados formaram ódio. A luta terminou com Lu Yujun perseguindo os 16 monstros por 3 dias e 3 noites, e finalmente perdendo os alvos. Portanto, embora Lu Yujun soubesse que o Erba Gorman existia nos primeiros tempos antigos, ele não prestou muita atenção a eles. Entretanto, depois de testemunhar a existência do espírito maligno Molo 3 dias atrás, ele de repente percebeu quão horríveis os 16 monstros eram quando estavam falando sério. Portanto, ele pôde perceber mais claramente o quão terrível o Deus Lobo é. Erba Gorman viveu por incontáveis anos, mas o Deus Lobo é ainda mais velho que Erba Gorman. Ele entrou e saiu do antigo campo de batalha com a mesma facilidade com que caminhava em um jardim. Lu Yujun desceu apressadamente da carruagem e saudou Luen, que estava à sua frente, com profunda reverência. Deus Lobo. Lu Yujun saudou respeitosamente, e nem se atreveu a dizer seu nome como senhor do reino. Diante de tal existência, o chamado rei do reino imortal é apenas uma piada. Como Lu Yujun ousa se gabar? À distância, Luen viu Lu Yujun atordoado por um momento e, de repente, o cumprimentou com respeito. Ele imediatamente entendeu que aquele sujeito talvez tivesse pensado demais. Como essa cena é familiar, na montanha Anil, depois de descer a ladeira, parece que cada lugar e cada nova pessoa que o conhece tem uma reação semelhante. Luen curvou a mão em silêncio e disse: Senhor, não precisa ser tão educado. Para salvar meus amigos, violei as leis do reino imortal. Por favor, me perdoe. Luen lembrou que a fronteira do reino imortal era proibida para estrangeiros, então ele falou sobre isso primeiro para entender melhor. Quanto ao mal-entendido de Lu Yujun, Luen estava com preguiça de explicá-lo. De qualquer forma, ninguém acredita no que ele disse. Se ele explicasse a força, os outros pensariam que ele mentiu. Luen simplesmente ignorou. Depois que Luen disse isso, Lu Yujun ficou chocado e disse apressadamente: Está tudo bem. O reino imortal acolhe o Deus Lobo a qualquer momento. Olhando para Luen à sua frente, Lu Yujun disse novamente: No entanto, mestre Deus Lobo, você passou 3 dias no antigo campo de batalha, e o Deus Erbaman escapou. Agora eu não sei onde eles estão. Não tivemos tempo de conversar e ficamos esperando aqui por 3 dias. Com essas palavras, Lu Yujun disse seu dilema de forma breve e rápida, e mostrou sua dificuldade ao Deus Lobo. Depois de ouvir a história de Lu Yujun, Luen ficou um pouco surpreso e percebeu o perigo do antigo campo de batalha. Ele invadiu sem permissão antes. Se não fosse porque a existência no reino alienígena tinha medo de sua espada do trovão celestial, ele poderia ter sido morto.
Afinal, aqueles generais de guerra de armadura negra são realmente ferozes. Com a base de cultivo atual de Luen, sem usar a espada do trovão celestial, é realmente impossível lutar. Luen respirou fundo quando viu a antiga espada azul escura pendurada ao seu lado. Nada mal, é realmente necessário preparar este triunfo antes de descer a montanha. No entanto, Lu Yujun tem falado sobre o antigo campo de batalha, mas nunca mencionou a misteriosa floresta de estelas. Parece que ele não conhece o lugar. Luen olhou profundamente para Lu Yujun e não falou muito sobre isso. Antes de saber da situação, quer Lu Yujun saiba ou não, Luen não quer mencioná-la. Além do mais, há coisas mais importantes a serem resolvidas agora. Você sabe onde fica a residência do deus Erba? Perguntou Leng. Ou o que eles querem fazer? Tem algum palpite? É com isso que Luen está mais preocupado e não consegue entender no momento. De acordo com Guian, aqueles 16 monstros vieram encontrar Wu Feng, e a captura de Lian Kai foi apenas acidental. Mas Wu Feng é jovem, seu cultivo não é alto e sua seita é comum. O que pode atrair esses 16 monstros que viveram por tantos anos? Por que eles capturaram Wu Feng? Diante da pergunta de Luen, Lu Yujun sorriu amargamente e disse: não sei muito sobre o homem-deus Erba. Eles sempre aparecem e desaparecem misteriosamente. Mas sobre o motivo pelo qual levaram seu amigo, tenho alguns palpites. Lu Yujun disse. De acordo com sua introdução, a base de cultivo de Wu Feng não é alta, e seu coração Tao foi quebrado. Agora ele está apenas remodelando seu coração Tao. É razoável dizer que, embora seja raro remodelar o coração Tao, não é tão raro. Mas já que ele pode atrair aqueles 16 monstrinhos, talvez esse coração Tao remodelado pelo irmão Wu Feng seja incomum. Falando nisso, a expressão de Lu Yujun não pôde deixar de ser séria. Dizem que existe uma tal espada oculta no mundo. Aqueles que a portam podem facilmente alcançar o auge do cultivo. Mas espada oculta não pode ser forçada. As condições para seu surgimento são extremamente severas, e ela só nasce entre aqueles que quebram seus corações Tao e conseguem remodelá-los quando suas bases de cultivo estão baixas. A razão pela qual suspeito que o irmão Wu Feng tem a espada oculta está relacionada à espada molo segurada pelo deus Homem Erba. Lu Yujun disse que, nos tempos antigos, havia uma espada diabólica feroz, que matou inúmeros deuses e demônios. A espada chamava-se Molo. Se esta espada for revelada, certamente causará problemas ao mundo inteiro. O espírito maligno Molo contido na espada corroerá gradualmente a alma do dono da espada. No final, ou o dono da espada se transforma em um demônio ou Molo o escraviza, o que é extremamente perigoso. Esta antiga espada mágica está agora nas mãos do deus Homem Erba. Dizem que somente aqueles que possuem a espada oculta podem ser favorecidos pela espada Molo. Quanto às outras pessoas, por mais fortes que sejam, serão amaldiçoadas e sua vitalidade será gravemente prejudicada. Capítulo 164. Meu amigo Wu Feng, invencível. As palavras de Lu Yujun fizeram Luen franzir a testa. Você quer dizer que o homem-deus Erba foi amaldiçoado por usar a espada Molo? Agora eles queriam se livrar do controle da espada Molo, então capturaram o irmão Wu. Só porque o irmão Wu viu a espada oculta, eles querem forçar a espada Molo para o irmão Wu. Eles querem se libertar da maldição da espada Molo? Luen ficou chocado. Se é o que Lu Yujun disse, Wu Feng é realmente um homem predestinado. Espada oculta, Luen viu descrições relevantes nos livros da biblioteca da cidade de Fushan. Aqueles que portarem esta espada oculta dominarão habilidades de espada invencíveis. Se Wu Feng realmente tem a chamada espada oculta, não é de se admirar que ele seja o protagonista de sua vida. É que agora Erba Godman o forçou a aceitar a espada Molo? Luen suspirou silenciosamente e disse: se for assim, essa é realmente a ruína do irmão Wu. Ele ergueu a mão para Lu Yujun à sua frente e disse: nesse caso, é hora de eu ir embora. O Erba Godman é tão cruel. Se eles realmente quiserem dar a espada Molo ao irmão Wu, será um desastre, eu deveria ir procurá-lo.
Luen, independentemente de como Luo Yujun respondeu, foi embora imediatamente e desapareceu no campo. Luo Yujun observou a pálida luz do trovão desaparecer no céu do lado de fora do mar de flores. Embora quisesse ficar com o deus lobo, sabia que a situação era realmente urgente, então não conseguia falar. No entanto, não está ruim agora. Pelo menos ele pensou que o reino imortal levaria a uma revolta mortal, mas agora era apenas um alarme falso. Com um aceno de mão, Luo Yujun dispersou o exército no campo, depois retornou à carruagem e partiu para cá. Logo, o reino imortal, que estava fechado por 3 dias, colocou a barreira de gás preto na fronteira novamente, e as 4 cidades portuárias da fronteira estavam todas abertas ao mundo exterior. Tudo foi restaurado à sua antiga calma. A razão pela qual o reino imortal foi repentinamente fechado desta vez foi calorosamente discutida por pessoas de fora. Por causa dos tumultos na cidade naquela e da aparição de Erba Gorman, os rumores se espalharam. No entanto, no final, o boato estava longe da verdade. Entretanto, os personagens principais envolvidos nesses rumores não tinham intenção de lidar com eles. Acima do Mar do Sul, um trovão pálido cruzou o céu rapidamente. Ao redor de Luen, Xiao e Guian saíram do submundo. Eles também estavam na luz e foram guiados por Luen para voar. Luen também contou a Xiao e Guian sobre a situação de Wu Feng e as coisas que ele poderia encontrar. Todos estavam preocupados e ansiosos. A espada Molu é extremamente perigosa. Se Wu Feng realmente se tornar o mestre da espada Molu, definitivamente não vale a pena. Afinal, se Wu Feng for uma espada oculta rara, mesmo sem a espada Molu, ele se tornará invencível no mundo. Entretanto, se ele se tornar o mestre da espada Molu, ele tem uma grande probabilidade de se tornar o escravo da espada Molu. Nem Xiao e nem Guian gostariam de ver tal coisa acontecer. Sem falar em Luen. Ele levou Xiao e Guian para procurar no Mar do Sul para descobrir onde Wu Feng estava. No reino imortal, quando Wu Feng e Lian Kai foram cercados pelo Erba Gorman, Lian Kai secretamente enviou o pequeno Guian para encontrar Luen e pedir ajuda. Antes de Guian partir, ele deixou uma de suas penas douradas para Wu Feng. A pena dourada é o item espiritual natural do pequeno Guian. Ela pode ser refinada e se tornar uma arma poderosa para a autodefesa e para matar inimigos. E agora, enquanto Guian estiver perto desta pena dourada, ele poderá sentir sua localização específica. Portanto, Luen levou Xiao e Guian para procurar ao redor do Mar do Sul, na esperança de descobrir a localização específica de Wu Feng através da pena dourada de Guian. Essa busca é como procurar uma agulha no palheiro. Embora a velocidade de Luen seja extremamente rápida, pode não ser tão fácil vasculhar todo o Mar do Sul. O Vale Escuro estava cheio de um cheiro ruim, o que deixava os vivos desconfortáveis. Wu Feng se esforçou para sentar, esfregou as sobrancelhas e olhou ao redor. O que apareceu diante dele foi um vale escuro e fechado. Em ambos os lados, havia rochas escuras e estranhas. Ao tocá-las, você sentia o frio e maligno que demoníaco. Mas o céu acima estava envolto por um demônio negro e maligno, que não conseguia ver o sol. No vale, havia alguns ossos espalhados. Alguns eram humanos e outros, animais. Alguns esqueletos até haviam se desgastado, mas ele conseguia sentir vagamente o poder deles quando estavam vivos. Os ossos no vale eram todos de cultivadores com altas bases de cultivo. Wu Feng, que estava ciente disso, sentiu-se inspirador. Ele segurou a parede de pedra fria e escura e se levantou com dificuldade. Mas naquele momento, a voz de Lian Kai soou em seu ouvido. Se eu fosse você, não tocaria nessa pedra. Ao ouvir essa voz, Wu Feng se sentiu um pouco feliz. Nessa situação estranha e inexplicável de desespero, é realmente um prazer ouvir a voz de conhecidos. Entretanto, quando Wu Feng se virou para olhar, ele ficou atordoado. No vale escuro, o que apareceu à sua frente foi uma cabeça ensanguentada. Embora Lian Kai tenha um rosto bonito, só lhe resta a cabeça. Wu Feng pareceu assustado e disse: Ancião Kai.
Ele se apressou para caminhar até a cabeça ensanguentada e pareceu chocado. Sua cabeça, é a minha cabeça, disse calmamente a cabeça no chão, fui desmembrada por aqueles monstros, meu corpo foi espalhado em 6 pedaços e fui jogada no vale com você. De acordo com o depoimento daqueles monstros, eles queriam me sacrificar como um sacrifício de sangue à espada Molo. Eles também queriam vingança, porque meu mestre os ofendeu no passado. Se você andar pelo vale, conseguirá recuperar meu corpo. Lian Kai contou a história calmamente e viu a boca de Wu Feng se contraindo. Embora Wu Feng soubesse que um cultivador poderoso não morreria mesmo se seu corpo e cabeça fossem separados, ele ainda ficou chateado quando viu uma cabeça ensanguentada falando com ele. Ele disse: espere um momento. Vou ajudá-la a pegar seu corpo. Com isso, Wu Feng arrastou seu corpo dolorido em direção ao vale à sua frente. Atrás dele, o chefe o observava silenciosamente enquanto ele partia, dizendo: na verdade, você não precisa se preocupar. Lian Kai disse: de qualquer forma, vou morrer logo. Mesmo que você pegue meu corpo, eu morrerei, não precisa se preocupar. Capítulo 165. Garota Demônio. As palavras de Lian Kai surpreenderam Wu Feng. Mas ele caminhou em direção ao vale sem parar. Este vale estranho estava coberto por um qi maligno e escuro. No ar, havia também um cheiro assustador. Parecia haver algo maligno na escuridão. As rochas escuras da montanha em ambos os lados eram extremamente malignas e desconfortáveis. Wu Feng arrastou seu corpo ferido para o vale e logo chegou ao fim. À frente era uma parede de ar negra. Olhando para o qi demoníaco maligno que surgia, Wu Feng sabia que não poderia tocá-lo casualmente. Aqui, ele viu o corpo de Lian Kai. Embora cheio de sangue, ainda mantém a integridade do tórax e do abdômen. Faltam apenas mãos, pés e cabeça. Wu Feng caminhou e se abaixou para pegar o corpo ensanguentado. Sob as roupas manchadas de sangue, ele conseguia até ver o peito subindo e descendo levemente, e o coração ainda batia. Se você observar apenas a posição do tórax e do abdômen, é quase a mesma de uma pessoa viva. Este era o fim, e não havia como seguir em frente. Wu Feng caminhou de volta com o corpo de Lian Kai nos braços e rapidamente retornou à cabeça de Lian Kai. Ele colocou o corpo dela ao lado da cabeça e disse: vou até o outro lado para procurar suas mãos e pés. Depois disso, independentemente da reação de Lian Kai, Wu Feng, meio ensanguentado, caminhou para o outro lado do vale. Neste vale profundo e desolado, não havia grama. Os ossos espalhados foram deixados pelos cultivadores. E perto de alguns esqueletos estavam espalhadas armas dos mortos. Mesmo agora, algumas das armas e armas mágicas ainda exalavam uma aura que as pessoas não ousavam ignorar. Mas agora Wu Feng não estava com vontade de pegá-los. Ele caminhou até o fim do vale e também viu uma parede de ar negra, então segurou as mãos e os pés de Lian Kai e voltou. Quando ele retornou à cabeça de Lian Kai, ele descobriu que a cabeça de Lian Kai já estava conectada ao seu corpo. Com uma tosse seca, Wu Feng ajudou Lian Kai a juntar as mãos e os pés com o corpo. Logo, Lian Kai, que estava completamente recuperada, levantou-se e acenou, e o sangue nela e em Wu Feng desapareceu ao mesmo tempo. Lian Kai, que não estava mais envergonhada, voltou a ser uma linda jovem. Mas agora seu rosto estava pálido. Embora o corpo tivesse sido emendado, o ferimento não foi tão fácil de curar. Ela olhou para o vale sombrio à sua frente, respirou fundo, sentou-se no chão e disse: há um qi demoníaco maligno no vale, e não sinto nenhum qi espiritual. Se eu não sair, temo que nunca me recuperarei. Com isso, ela olhou para Wu Feng ao seu lado e disse: parece que você tem uma pergunta a fazer. Se tiver alguma pergunta, pergunte. Não precisa escondê-la no seu coração. Lian Kai parecia séria. Ela não flertou com Wu Feng nem exibiu seu charme deliberadamente. O tom indiferente e calmo parecia estranho para Wu Feng. Wu Feng olhou para a expressão fria dela e ficou em silêncio por um tempo. Então, perguntou: seu mestre é o lendário Gui, espelho de piche lunar, a lição do caos.
O que Wu Feng disse foi a herança de uma mulher linda e inigualável de milhares de anos atrás. A mulher chamava-se Guiyue. Seu método de cultivo era chamado de a lição do caos e seduziu muitos cultivadores experientes. 1000 anos atrás, houve uma grande revolta. Ela foi denunciada e caçada por inúmeras mulheres casadas e se tornou infame, mas desapareceu misteriosamente e não foi a lugar nenhum. 100 anos após o desaparecimento de Guiyue, seu discípulo reapareceu. Seu discípulo também causou problemas e encantou inúmeros heróis. Os homens que foram seduzidos por ela quase não conseguiram dar um passo adiante em seu cultivo. Mas mesmo assim, havia inúmeros homens ansiosos para conhecê-la. Portanto, entre os cultivadores, Guiyue e seus discípulos são notórios há muito tempo. Mas o lugar terrível também está aqui. Mesmo que todos não gostassem deles, a maioria das pessoas seria seduzida por eles sem protestar. Entre eles, havia até alguns cultivadores muito fortes, então Wu Feng ficou nervoso quando fez essa pergunta. Se Lian Kai na frente dele é realmente um discípulo de Guiyue, quando a pergunta de Wu Feng foi feita, Lian Kai assentiu friamente. Bem, o que você adivinhou está certo. Guiyue é meu mestre, você tem alguma pergunta? Isso, Wu Feng de repente se sentiu desconfortável ao ver a aparência fria de Lian Kai. Ele a ofendeu acidentalmente. Ou a mulher na frente dele não gosta de sua herança? Ciente disso, Wu Feng se sentiu um pouco culpado. Será que ele a entendeu mal? No entanto, essa ideia surgiu de repente, e Wu Feng ficou chocado e percebeu algo. Quando seu Shifu contou sobre a herança de Guiyue, ele mencionou que eles não eram apenas lindos e carismáticos, mas também terríveis, porque conheciam o coração das pessoas. Mesmo que você queira resistir, enquanto estiver em contato com eles, você inconscientemente gerará pena por eles e gradualmente acreditará em suas várias palavras doces. Aqueles que foram encantados por essas mulheres más não foram iludidos por ilusões, mas as amaram de coração. Olhando nervosamente para Lian Kai em à sua frente, Wu Feng engoliu saliva e inconscientemente deu um passo para trás. Um pouco assustado. Fiquei preso. E Lian Kai, que estava observando a reação de Wu Feng, viu essa pequena ação e ergueu as sobrancelhas levemente. Em seu coração, uma decepção inexplicável surgiu, com certeza, mais uma vez. Ela sorriu e disse, mas comparado com a minha herança, o que deveria nos dar dor de cabeça agora é a situação atual, certo? O vale está cheio de Qi maligno. As saídas de ambos os lados e o céu acima estão bloqueados por Qi maligno. Nem eu consigo quebrá-lo. E mesmo se sairmos, ainda há 16 monstrinhos lá fora. Com a nossa situação e força atuais, não podemos derrotar esses 16 monstrinhos. Mesmo que o Deus Lobo esteja nos procurando lá fora, é tarde demais. Provavelmente morreremos aqui antes que o Deus Lobo nos encontre. Lian Kai calmamente disse palavras terríveis e contou a cruel realidade para Wu Feng. Capítulo 166. O encanto da mulher demônio. As palavras de Lian Kai surpreenderam Wu Feng. Ele olhou para o vale fechado à sua frente, o que o lembrou de sua situação atual. De repente, ele sentiu uma certa ansiedade e uma confusão inexplicável. Mas por que o Herbagoriman nos aprisionou aqui? Wu Feng estava perplexo. Por que eles ficaram me encarando? Há algo em mim que vale a pena cobiçar. A conversa com Herbagoriman antes de ser preso fez Wu Feng entender que o chamado Herbagoriman veio atrás dele. Lian Kai foi apenas incidental. Entretanto, Wu Feng não conseguia pensar em nada que valesse a pena sequestrar o lendário Herbagoriman. Eles iriam usá-lo como refém para pedir algo ao Deus Lobo. Wu Feng ficou confuso, e Lian Kai continuou a explicar. Os chamados Herbagoriman são 16 monstros antigos que sobreviveram em tempos antigos. Eles têm a mesma mentalidade. Antes de sermos jogados lá, eles disseram que me deixariam ser o sacrifício da espada Molu, e você seria um mestre da espada Molu para ajudá-los a escapar da gaiola. Lian Kai zombou e balançou a cabeça, dizendo, é bastante óbvio que os 16 pequenos monstros encontraram a espada Molu mencionada nas lendas.
Eles provavelmente tentaram usar a espada mágica à força e acabaram amaldiçoados pela espada. E agora que te encontraram, provavelmente querem te usar para remover a maldição, porque você é o lendário espada oculta, que dizem ter o invencível coração tal, raramente visto em 10.000 anos. A declaração de Lian Kai chocou Wu Feng. A espada oculta? Ele pensou que Lian Kai estava brincando. Mestre Kai, por favor, não me provoque em um momento como esse. Entretanto, depois que Wu Feng terminou de falar, ele viu a expressão séria de Lian Kai. Os dois se olharam em silêncio por um tempo, e a voz de Wu Feng estava um pouco fraca. É verdade? Lian Kai assentiu calmamente. E a nuvem negra de Qi maligno de repente se abriu acima de suas cabeças. 8 lindas meninas deitam-se no topo e dizem às 2 pessoas abaixo: Ei, garoto, você está disposto a salvar sua amada? Wu Feng olhou surpreso para as 8 garotinhas acima de sua cabeça, mas não sabia quem elas eram. Lian Kai, do outro lado, zombou. Os Erba Goldman são 16 monstros velhos, com 8 homens e 8 mulheres. Essas 8 menininhas são os 8 Erba Goldman restantes. Wu Feng assentiu em compreensão, então olhou para as 8 meninas e perguntou: o que posso fazer para que vocês deixem o mestre Kai em paz? Uma das meninas sorriu e disse: é muito simples. Você deve se tornar a mestra da espada Molo e nós libertaremos a demônio. Outra garotinha também assentiu: sim, sim. Contanto que você esteja disposto a ser o mestre da espada Molo, podemos deixá-lo ver a mulher demônio partir em segurança e jurar que não iremos incomodá-la novamente. Também podemos anular a gratidão e o ressentimento entre o mestre dela e nós. Antes que as outras meninas falassem, Lian Kai as interrompeu friamente. Cale a boca. Quando o Deus Lobo encontrar este lugar, você morrerá sem ter onde se enterrar. Os palavrões de Lian Kai fizeram as 8 meninas ficarem em silêncio. Mais tarde, uma das meninas disse friamente: já que você não sabe demonstrar humildade, vai ficar aqui por mais alguns dias. A espada Molo está no fundo do vale. A energia desta mulher demônio será absorvida pela espada Molo constantemente até que ela não tenha mais energia, e então ela morrerá. Rapaz, se você a ama, pode implorar por misericórdia, e nós voltaremos. Depois disso, as 8 meninas voaram para longe. O céu sobre o vale ficou novamente coberto por nuvens malignas. O vale fechado caiu na escuridão novamente. Wu Feng ficou sem palavras. Mestre Kai, ele disse, mesmo que esse pedido seja um tanto irracional, podemos conversar sobre isso lentamente. Lian Kai balançou a cabeça e disse: esses monstros só falam bobagens. São todos falsos, mesmo que você aceite o pedido deles, eles não me deixarão ir. Wu Feng ficou curioso. Que ódio é tão profundo? Lian Kai sorriu para Wu Feng. Meu mestre, Gui, encantou aqueles 8 garotinhos e absorveu muito do poder mágico deles. Você não percebeu? Só as fêmeas se atrevem a aparecer, porque aqueles 8 bebês machos não ousam se aproximar de mim, com medo de serem cativados por mim, assim como se apaixonaram pelo meu mestre. O sorriso encantador de Lian Kai fez o coração de Wu Feng pular. Naquele momento, ele quase perdeu o fôlego. É esse o charme da mulher demônio? É horrível. Depois que ele abaixou a cabeça apressadamente, desviou o olhar e tentou se acalmar, Wu Feng percebeu o significado das palavras de Lian Kai. Imediatamente ele levantou a cabeça em choque e olhou para Lian Kai, incrédulo. Encantou os 8 garotos, absorveu seu poder mágico. A lenda da mulher demônio já é terrível o suficiente. No entanto, a situação real parece ainda mais terrível do que a lenda. Wu Feng ficou assustado e não soube o que dizer por um momento. Se ele encontrasse uma mulher demônio lá fora, ele se viraria e correria sem dizer uma palavra. No entanto, ele está atualmente preso no mesmo lugar que Lian Kai. Mesmo que ele queira correr, ele não pode correr. Wu Feng engoliu em seco e de repente sentiu como se estivesse à beira de um penhasco.
Depois de deixar o Deus Lobo, parece que o mundo de repente se torna muito perigoso. Ao mesmo tempo, acima do Vale Maligno, em um penhasco na montanha, 8 lindas garotinhas se espalhavam pela floresta, suspirando e esperando o grito de misericórdia vindo de baixo. Uma das meninas pensou por um longo tempo, mas não conseguiu evitar dizer: esse plano é mesmo viável? Será que aquele garoto realmente estaria disposto a morrer para salvar a mulher-demônio? Outra garotinha zombou e disse: isso não é um absurdo. Nem nossos 8 irmãos conseguem resistir ao charme da mulher-demônio. Sim, para sobreviver, aquela mulher-demônio certamente encantará o garoto para salvá-la. As meninas acreditaram nisso. Entretanto, a menina que começou a questionar balançou a cabeça e disse: acho que não. Ela abaixou a cabeça e olhou para o vale coberto pelo mal, dizendo: esta mulher-demônio parece um pouco diferente de Gui. Capítulo 167. Montanhas e rios se sobrepõem no vale. O tempo passou pouco a pouco. Wu Feng caminhava ansiosamente para cima e para baixo no vale, enquanto Lian Kai sentava-se preguiçosamente em um dos lugares planos, observando Wu Feng fazendo um trabalho inútil. Para as duas pessoas presas no vale hoje, é realmente inútil fazer qualquer coisa. Primeiro, eles não conseguiram romper o demônio maligno que bloqueava o vale. Em segundo lugar, mesmo que eles conseguissem atravessar o demônio maligno que bloqueando o vale, eles não conseguiriam derrotar as 8 garotas que guardavam do lado de fora. Naquela ocasião, eles ainda serão jogados e poderão ser severamente espancados. Para as duas pessoas hoje, o que elas podem fazer é esperar que o Deus Lobo as encontre e as resgate. Mas já que o Deus Homem-Erba ousa roubá-los, eles devem ter um plano completo. Mesmo que o Deus Lobo tenha grandes poderes, pode ser difícil encontrá-lo aqui a tempo. Lian Kai suspirou, olhando para a figura do homem andando por ali, cheia de emoção. Ela se cultivou muito durante toda a vida, mas nunca pensou que morreria tão inconscientemente. Comparada com Yuo, sua morte é pior agora. Seu ki espiritual será drenado pela espada Molu no vale até sua morte. Quanto ao propósito de Erba Goldman ter colocado ela e Wu Feng juntos, Lian Kai consegue entender rapidamente. Mas ela não acreditava que aqueles monstros a deixariam ir, e ela tinha desdém em fazer tais coisas. Quando seu mestre lhe ensinou o método de cultivo, ela ficou enojada com um método de cultivo que deve ser usado para encantar os homens. Em sua opinião, a lição do caos pode ser cultivada sem absorver a energia dos homens. Só que a velocidade de cultivo não é tão rápida. Embora cultivar sozinha seja chato e lento, é muito mais confortável do que o método de seu mestre. Embora a velocidade de cultivo de seu mestre e do criador do método de cultivo seja rápida, eles são vulneráveis a efeitos colaterais. O criador desapareceu misteriosamente. Até agora, nenhum corpo foi encontrado. Até o tesouro da seita Espelho da Medula Lunar desapareceu. Seu mestre foi cercado e morto por mulheres. Finalmente, ela foi jogada no abismo do Mar do Sul e morreu sem ter onde se enterrar. Ela interpretou isso como um aviso. Claro, as pessoas são diferentes. Seu mestre gosta da sensação de brincar com inúmeros homens, mas Lian Kai não gosta. A única coisa repugnante são esses homens superficiais. Quando descobrem que ela é uma mulher-demônio, eles fogem em pânico e com medo de serem seduzidos por ela, ou simplesmente continuam importunando-a e querem provar a força do seu homem conquistando-a. Esses dois tipos de homens, o primeiro a faz sentir desdém, o segundo a deixa enjoada. O garoto à sua frente, ela achava que ele não se enquadrava nas duas categorias. Mas agora parece que ele não é diferente dos outros homens do mundo. Lian Kai ficou decepcionado. Entretanto, Wu Feng, que caminhava para cima e para baixo no vale, não sabia nada sobre as reclamações de Lian Kai. Como sabia que Lian Kai era uma mulher-demônio, ele se distanciou cuidadosamente da outra parte. Tentou manter contato com ela o mínimo possível, sem ofendê-la. Mas, por enquanto, o mais importante ainda é encontrar uma saída. Embora esperar pelo resgate do Deus Lobo fosse seu único modo de vida, não era o estilo de Wu Feng ficar sentado ali, impotente.
Ele examinou o vale centímetro por centímetro, tentando encontrar alguma falha nele. Ele olhou repetidamente para os ossos brancos espalhados no vale. Esses idosos que morreram no vale são todos idosos que alcançaram grandes conquistas em seu cultivo. Eles devem ter tentado encontrar uma saída quando ficaram presos aqui. Talvez um deles tenha conseguido escapar e abandonou o método de fuga. Entretanto, embora Wu Feng não se preocupasse em procurar os ossos um por um, ele nunca encontrou uma maneira de escapar com o passar do tempo. Parece que aqueles que morreram aqui não deixaram nenhuma última palavra. 3 dias se passaram rapidamente depois que eles acordaram. Além dos 3 dias de coma, Wu Feng não comia há 6 dias. O corpo de Wu Feng é mais forte que o de pessoas comuns, e ele bebeu várias taças de vinho de flor de pessegueiro quando viajou com o Deus Lobo. Quando o corpo de Wu Feng se sente cansado, o efeito residual das taças de vinho de flor de pessegueiro o protegerá da fome e da sede. Mas isso não vai durar muito. Afinal, a maior parte do poder medicinal do vinho de flor de pessegueiro foi usada para reparar e manter o corpo quebrado de Wu Feng. No 15º dia, Wu Feng finalmente sentiu fome e sede. Sentiu-se impotente e começou a andar com dificuldade. Não muito longe dele, Lian Kai já estava deitado, pacificamente deitado no vale, como um cadáver de verdade. Sentindo que a essência do corpo estava sendo sugada, Lian Kai disse fracamente: "Vamos, não perca tempo. Você já olhou em volta 3 vezes. Se realmente houvesse uma saída, você já a teria encontrado há muito tempo." Pela primeira vez em 10 dias, eles conversaram. "Agora você não consegue andar com firmeza, então não fique mexendo." Lian Kai disse fracamente: "Você é diferente de mim. A espada Molu quer te tomar como mestre, então ela não absorveu sua energia. Você pode ficar aqui por mais tempo. Por favor, encontre um lugar para descansar. Não desperdice suas forças. Espere o Deus Lobo salvá-lo. Enquanto o Deus Lobo encontrar você, aqueles 16 monstrinhos não serão seus rivais." Nesse momento, Lian Kai já estava morrendo. Sua energia de 800 anos de cultivo foi completamente absorvida pela espada Molu, e ela tinha apenas o último suspiro restante. Ela finalmente se esforçou para falar e só queria dizer a última palavra ao homem ao seu lado. Afinal, esse cara é o último homem que ela verá na vida. Não muito longe dali, Wu Feng estava sentado perto de um osso morto, ouviu o murmúrio fraco de Lian Kai e então disse, após algumas respirações de silêncio: "Encontre outro, encontre o último, e se eu não conseguir encontrá-lo, desisto." No começo, ele realmente queria encontrar uma saída. Entretanto, vendo Lian Kai abatido dia após dia, ele finalmente não teve forças para se sentar e só pôde deitar e esperar pela morte. Por algum motivo, Wu Feng sentiu uma dor no coração. Ele duvidava que esse fosse o encanto da mulher demônio, mas agora não pensava muito sobre isso. Li Kai está morrendo. Se a energia de Li Kai for completamente absorvida pela espada Molu, talvez a espada mágica que estava escondida na escuridão emerja completamente e o force a pegá-la. Então, embora Wu Feng pareça ser capaz de suportar isso por mais tempo, seu tempo é, na verdade, o mesmo que o de Lian Kai. Depois de largar o esqueleto em sua mão e a arma mágica em forma de anel ao lado, Wu Feng respirou fundo e caminhou com dificuldade em direção ao próximo esqueleto. Ele murmurou: "O último, desista se eu não conseguir encontrá-lo." Atrás dele, Lian Kai observou suas costas se debatendo, sorriu suavemente e disse: "Então, reserve um tempo para encontrar." Com isso, ela fechou os olhos e planejou dormir assim. Ele procurou 3 vezes. Como pôde encontrá-lo, ela não acreditava que haveria alguma saída. Se aqueles mortos pudessem sair, teriam fugido. Como puderam deixar seus ossos aqui? Na opinião dela, esse comportamento de Wu Feng é apenas uma luta mortal. Entretanto, assim que os olhos de Lian Kai se fecharam, a voz assustada de Wu Feng soou de repente à distância. "O bilhete de Gui, mestre Kai. Venha ver. Seu mestre, Gui, deixou um bilhete aqui." Nota do mestre Gui.
Os cílios da mulher deitada serenamente no vale tremeram. Então ela abriu os olhos fracamente e olhou para Wu Feng à distância. Wu Feng estava sentado ao lado de um cadáver, segurando um disco lunar leitoso na mão e olhando para ela com um olhar chocado no rosto. Embora o disco branco leitoso que emitia o luar fraco estivesse distante, Lian Kai ainda sentia claramente o cheiro familiar nele. Era de fato o verdadeiro espelho Luna Pit, a ferramenta mágica da seita que desapareceu com o mestre Guiyue, e não a falsificação que ela mesma havia feito. Os olhos de Lian Kai se arregalaram ligeiramente. Naquele momento, olhando para Wu Feng sentado entre os ossos, ela sentiu uma incrível sensação de absurdo. Será que esse cara realmente consegue encontrar uma saída? Capítulo 168. Por favor, ajude Kai a cultivar. Wu Feng pegou o disco branco da lua e caminhou rapidamente até Lian Kai. Mestre Kai, olhe, aqui está o bilhete de suicídio do seu mestre. Wu Feng entregou o disco branco da lua para Lian Kai. Lian Kai, que estava extremamente fraca, lutou e sentou-se com a ajuda de Wu Feng, segurando a arma mágica perdida de sua seita por muitos anos, e realmente sentiu uma sensação de divindade nela. Meu nome é Guiyue. Fui capturado pelo Erba Gorimã e jogado neste vale. No vale, encontra-se a lendária espada maligna Molo. O deus Homem-Erba lançou cultivadores no vale para sacrificar a espada e suprimir a maldição da espada Molo. Estou preso aqui há 3 dias, e a espada Molo vem roubando minha energia vital dia e noite. Não me resta muito tempo. Mas o espelho de Luna Pit é a lembrança da nossa seita. Se ele fosse enterrado neste vale comigo, eu me tornaria um pecador da nossa seita. Se alguém encontrar este espelho no futuro, por favor, envie-o aos discípulos da minha seita em meu nome. Ficarei grato. Guiyue Lian Kai abriu os olhos e olhou para Wu Feng ao seu lado. Vendo a preocupação de Wu Feng, mestre Kai, você quer mais alguma coisa para seu mestre além deste bilhete de suicídio? Lian Kai sorriu e não escondeu. Sim, além desta nota de suicídio que todos podem ler, o mestre Guiyue deixou uma mensagem para os discípulos de nossa seita no espelho Luna Pit. A mestra Guiyue sabia que seu tempo estava se esgotando e não queria entregar suas bases de cultivo à espada Molo em vão. Ela deixou todo o seu poder divino imaculado e as bases de cultivo de uma vida inteira no espelho da mente lunar, esperando que os discípulos de nossa seita o obtivessem. Se eu puder herdar as bases de cultivo do meu mestre e refinar essa parte do poder divino do Homem-Deus Erba, talvez possamos nos libertar deste vale. As palavras de Lian Kai surpreenderam Wu Feng. É mesmo? Que ótimo! Mestre Kai, você deveria aceitar a base de cultivo do seu mestre. Wu Feng parecia animado. Quando estava no limite de suas forças, de repente viu o amanhecer da fuga e não conseguiu evitar a excitação. Entretanto, no vale escuro, Lian Kai olhou para ele com um sorriso e não respondeu. Uma reação tão estranha acalmou o humor animado de Wu Feng. Ele percebeu uma coisa. Há alguma restrição? Perguntou Wu Feng cuidadosamente. Lian Kai olhou para ele com um sorriso e disse, não é difícil herdar a base de cultivo do meu mestre. Afinal, estou cultivando o mesmo método que ele. No entanto, será difícil refinar o poder divino do Homem-Deus Erba. Lian Kai disse com um sorriso, já que você conhece a lenda da mulher-demônio, você deve saber que meu cultivo precisa da ajuda de um caldeirão. O poder divino do Homem-Deus Erba não tem a mesma origem que o meu. Se eu quiser refiná-lo, preciso encontrar um homem excelente para me ajudar a cultivá-lo. Caso contrário, não posso refiná-lo sozinho. O rosto de Wu Feng mudou instantaneamente. Ele inconscientemente recuou meio passo e olhou para a mulher à sua frente com certo medo. Naquele momento, ele não conseguia dizer se ela estava dizendo a verdade ou não. O significado dela ele vai ser o caldeirão. Pensando no destino daqueles homens que foram usados como caldeirões pelas mulheres demônio, Wu Feng inconscientemente quis recusar. Enquanto Lian Kai sorriu e apreciou a reação de Wu Feng, quase quis rir. Certa vez ela foi assediada e desprezada pelos homens.
Quando os homens do mundo a viam, eles ou fugiam com medo e vigilância, ou ficavam incomodados por um emaranhado sem fim. Ela ficou enojada e queria encontrar um cavalheiro modesto que pudesse se manter calmo diante dela, que não tivesse medo dela, nem fosse ganancioso por ela e a perturbasse. Mas agora, vendo a aparência alerta e assustada de Wu Feng, ela de alguma forma se sentiu muito interessada e não se sentiu enojada ou desapontada. Ela até irritou Wu Feng deliberadamente com palavras e sorriu ao ver seu olhar envergonhado. No vale, havia um silêncio estranho. Lian Kai segurava o espelho de Pitluna, sorrindo em vez de rir. O rosto de Wu Feng estava pálido e incerto. Depois de meio minuto, Wu Feng perguntou timidamente: Mestre Kai, você está brincando? Lian Kai esperou por muito tempo. Finalmente, quando Wu Feng perguntou, ela parou de provocá-lo. Ela parou com um sorriso e disse: Não é brincadeira. O que Caim disse ao Senhor é verdade. Para refinar o poder divino do homem-deus Erba, eu realmente preciso de um excelente caldeirão masculino para me ajudar a cultivar. Jovem mestre Wu, você tem o talento da espada oculta e atende a esse requisito. É claro que Caim pode garantir ao Senhor o que, se estiver disposto a me ajudar a cultivar, prestarei atenção nisso e nunca prejudicarei sua origem. Naquela época, Senhor Wu, você também poderá obter os benefícios correspondentes. Lian Kai disse com um sorriso cheio de sinceridade. Também é cheio de charme. Qualquer um que tenha ouvido essa beleza encantadora fazer tal pedido não conseguirá se controlar. Até Wu Feng não conseguiu evitar engolir saliva. Mulher demônio, esse charme é realmente irresistível. Mas, se ele se comprometer a obedecer agora, isso significa que ele caiu na armadilha da mulher demônio e nunca mais conseguirá escapar dela. Wu Feng hesitou em seu coração, sentindo apenas que estava à beira do abismo. Um movimento em falso e ele cairia no abismo. Lian Kai sorriu e apreciou a hesitação e o medo de Wu Feng, e não abriu a boca para interromper seu pensamento. Este homem parece envergonhado. Ele é muito fofo. Ela sorriu e apreciou o olhar de Wu Feng por um momento. Ao ver que Wu Feng ainda hesitava, Lian Kai suspirou fracamente. Jovem mestre Wu, você é um homem. Não é uma perda para você, certo? Já falei até aqui. Você quer que Kai se ajoelhe descaradamente e implore por sua ajuda? Lian Kai pareceu injustiçada. Além do mais, mesmo que eu não leve em consideração seu humor, ouso ignorar a opinião do Deus Lobo. Lian Kai disse com ternura e melancolia: sei que minha seita é notória. É normal que você tenha preocupações. Mas esta é a única maneira de vivermos. Depois de tantos dias nos entendendo, você nem sequer confia em Kai. Isso, Wu Feng olhou para o olhar fraco e desamparado da mulher à sua frente. Mesmo sabendo que se tratava de habilidade de atuação, seu coração não pôde deixar de tremer. Ele sentiu um grande sentimento de culpa. Isso mesmo. Ele não sofre desse tipo de coisa. Wu Feng não tem nenhuma pureza mental. Embora nunca vá a nenhum bordel, é simplesmente desnecessário. Ele também é um homem com desejos masculinos. Agora ele está em perigo novamente. Lian Kai até carrega o Deus Lobo como garantia. Wu Feng lembrou-se cuidadosamente do respeito de Lian Kai pelo Deus Lobo. Ela não arriscaria ofender o Deus Lobo para pressioná-lo até a morte, certo? Além disso, se ele continuar a hesitar, ele não seria inferior a uma mulher. Olhando para a bela mulher demônio à sua frente, Wu Feng disse: nesse caso, será apenas uma questão de urgência. Só espero que o mestre Kai cumpra sua promessa e não prejudique minha origem. Além disso, depois disso, no vale, Wu Feng hesitou e se perguntou se deveria dizer isso. Afinal, parece inapropriado dizer isso. Mas Lian Kai sorriu. No momento em que Wu Feng assentiu, as mangas de sua roupa simples balançaram suavemente, e a gaze branca e macia voou e pousou no ombro de Wu Feng. Então a mulher gentilmente puxou Wu Feng para seus braços. Capítulo 168. Por favor, ajude Kai a cultivar. 2. A gaze branca, etérea e macia voou camada por camada, envolveu-se e transformou-se em uma enorme flor branca.
No fio branco, as estrelas estavam enevoadas, mas não pareciam escuras. Depois de ficarem isolados do mundo exterior, eles pareciam cair na suave Via Láctea e as águas agitadas os cercavam em um mundo de fadas. Wu Feng ficou um pouco surpreso ao ver essa cena. Lian Kai se inclina gentilmente em seus braços como um pássaro. Foi a primeira vez que ela usou o método de cultivo do caldeirão, e até ela viu a bela ilusão ao seu redor pela primeira vez. Seu longo dedo indicador circulou suavemente o peito forte do homem. Sorrindo, ela disse as palavras que Wu Feng hesitou em dizer. Depois disso, o que aconteceu no vale hoje seria considerado um sonho. Suas mãos suaves envolveram silenciosamente o pescoço do homem, então todo o seu corpo envolveu o corpo do homem como uma cobra sem ossos. Finalmente, ela olhou para Wu Feng e disse com os olhos turvos. Eu não uso magia para encantar ou assediar você. Depois disso, não contarei a ninguém e você não será desonrada. Depois de sair, Kai recuará 100 milhas enquanto você aparecer. Os sussurros gentis e lamentosos da mulher deram a Wu Feng um forte sentimento de culpa. Ele inconscientemente queria dizer, não, eu não quis dizer isso. Entretanto, o dedo da mulher pressionou suavemente os lábios de Wu Feng, interrompendo suas palavras. O ouvido de Wu Feng zumbiu com um suspiro suave de Lian Kai. Eu sei disso, você não precisa explicar. No suspiro superficial, parecia haver uma ternura sem fim. Nesse momento, a água suave que fluía com a tênue luz das estrelas inundou as duas pessoas silenciosamente. A mulher colocou os braços em volta do pescoço de Wu Feng, olhou para ele cara a cara e disse com um leve sorriso. Por favor, ajude Kai a cultivar. Naquele momento, Wu Feng sentiu uma emoção em seu coração e sentiu uma felicidade que é difícil de ter no mundo. O trovão incandescente voou rapidamente sobre o oceano azul, rolando várias nuvens. Lueng estava deprimido, escondido em silêncio. Até a pequena águia Gu, que costumava ser animada, agora estava tão triste que quase perdeu as esperanças. Eles procuraram no Mar do Sul por mais de 15 dias, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Wu Feng. Lueng estava preocupado. O Mar do Sul é ainda mais vasto do que ele imaginava. Mesmo que sua velocidade de voo seja rápida, está longe de ser suficiente para vasculhar todos os cantos do Mar do Sul. Agora, já se passaram 18 dias desde que Wu Feng foi capturado. Houve tempo suficiente para aqueles 16 monstros cozinharem Wu Feng repetidas vezes. Embora a Erba Gourmand queira que Wu Feng pegue a espada Molo e se torne o mestre dela. Mas depois que Wu Feng se tornou o mestre da espada Molo, os 16 monstrinhos o deixariam ir facilmente. Enquanto Wu Feng herdar a espada Molo e deixar Erba Gourmand escapar da maldição da espada mágica, aqueles 16 monstrinhos certamente matarão Wu Feng. Caso contrário, o ódio entre os dois lados é tão grande que Wu Feng não vai largar esses 16 monstrinhos no futuro. Erba Deus, o homem também deve saber disso. Na escuridão, Lueng fechou os olhos com um longo suspiro. Ao longo do caminho para o sul, Wu Feng, embora não muito culto, tem uma mente extraordinária e uma disposição gentil. Lueng o aprecia muito e também discutiu o caminho do cultivo com ele. Ambos os lados são professores e amigos. Mas agora ele foi pego bem debaixo do nariz. Lueng respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegou a este mundo, seu coração demonstrou a chamada intenção assassina. Sentindo que não havia muito trovão celestial em seu corpo, Lueng levou Xiao Aiguian diretamente para as montanhas abaixo. Aqui está um país insular no Mar do Sul, e sua área territorial não é pequena. Ao voar pelo ar agora mesmo, ele viu que a maioria das pessoas na ilha tinha 3 cabeças. Parece o país das 3 cabeças mencionado por Wu Feng. No entanto, Lueng não está com vontade de investigar os costumes locais agora. Depois que ele caiu na floresta da montanha, ele acionou diretamente o trovão do céu e as nuvens escuras de repente se condensaram sobre as montanhas. Mais tarde, no meio do barulho ensurdecedor, o trovão celestial caiu do céu e atingiu diretamente o corpo do lobo branco na montanha.
Então, no clarão da luz elétrica, o segundo e o terceiro, houve 6 trovões, todos os quais desapareceram no corpo de Lueng. Até este momento, Lueng havia dissipado a nuvem no céu e fechado os olhos para cultivar. Lueng voou por 15 dias seguidos e seu corpo estava exausto. Embora seja possível se regenerar lentamente absorvendo o ki espiritual do ar, a velocidade é muito lenta. Ele convocou diretamente o trovão celestial, absorveu o trovão e queria recuperar toda a sua força o mais rápido possível. Então vai encontrar Erba Godman, mesmo que ele não consiga salvar o irmão Wu, ele usará as vidas daqueles 16 monstrinhos para confortar o espírito do irmão Wu no céu. Nas montanhas, o lobo branco fechou os olhos e refinou o trovão. O trovão cintila, contendo o poder da punição do céu que não pode ser ignorado e é assustador. Até o pequeno Guian, que ainda estava em seu juízo perfeito, não conseguiu evitar o medo ao ver a cena. Ele sabia que o Deus Lobo estava realmente furioso. No vale a milhares de quilômetros de distância, com as estrelas brilhantes e a água fresca e suave fluindo suavemente, Wu Feng sentiu a felicidade que todos os homens sonhavam no mundo. Capítulo 169. Pedido de ajuda. Há 8 lindas garotinhas paradas no penhasco acima do vale. Esta é a área proibida nas montanhas, onde nenhum pássaro ou animal ousa se aproximar. É tão silencioso que você só consegue ouvir o som do vento soprando entre as árvores. Uma das meninas falou de repente, quebrando a paz na montanha. Ela franziu a testa para o vale abaixo e disse: já faz um dia e uma noite. A mulher demoníaca está morta? As palavras dessa menina fizeram com que as outras meninas também reagissem. Sim, não se ouve nada há um dia e uma noite, ela está realmente morta? As meninas se entreolharam e chegaram a um consenso. Abra. Depois disso, as 8 meninas trabalharam simultaneamente para despertar a nuvem de ki maligno no vale. Elas abriram uma brecha na nuvem escura de ki maligno e viram a cena no vale abaixo. No vale vazio, uma enorme lótus branca floresceu silenciosamente. Ao ver a flor de lótus, as 8 meninas ficaram com frio e relembraram uma memória dolorosa de milhares de anos atrás. De repente, eles ficaram muito bravos. Eles estão em cultivo duplo. Naquele momento, os 8 tomaram uma decisão ao mesmo tempo, sem dizer uma palavra. 8 luzes divinas brilhantes voaram ao mesmo tempo e caíram diretamente no vale abaixo, quebrando instantaneamente o lótus branco em pedaços. Mas naquele momento, uma luz branca de repente voou do canto do vale e voou diretamente para o céu através das aberturas da turbulenta nuvem de ki maligno. Para o céu como uma explosão de fogos de artifício brilhantes. O sentido divino pedindo ajuda foi transmitido em um instante. Mas não havia nada quebrado no enorme lótus. Lian Kai e Wu Feng saíram de um canto. Os 2 já tinham saído do lótus branco, e o ataque de ódio das 8 meninas não os machucou em nada. Agora, quando viram Lian Kai, que estava de bom humor, todas as 8 garotas entenderam a situação. Aquela mulher demônio Gui deixou algo para você lá embaixo. Uma das garotas disse friamente: parece que você está muito mais forte do que antes. O sarcasmo de Erba Godman fez Lian Kai suspirar. Ela olhou para as 8 meninas acima de sua cabeça, sorriu desamparadamente e disse: pelo menos podemos nos proteger agora. A mensagem de socorro foi enviada. Não demorará muito para que o Deus Lobo a encontre. Antes disso, ela só precisava proteger a si mesma e o Feng de acidentes. Um dia e uma noite de cultivo duplo a fizeram herdar as bases de cultivo de Gui e refinar o poder divino do Deus Homem e Erba. Mas ela percebeu que estava otimista demais com a situação. O poder divino refinado não aumenta muito sua base de cultivo. Agora ela ainda não era páreo para as 8 garotinhas acima dela. Essa também é a razão pela qual ela não ousou tomar iniciativa. Acima do vale, os rostos das 8 meninas eram muito desagradáveis. Uma das meninas lançou um olhar de desprezo e disse: mesmo que você herde o cultivo da mulher demônio Gui, você é apenas um inseto maior. Somos 16 irmãos e irmãs que estão sob a maldição daquela espada Molo, então não podemos exercer toda a nossa força no mundo exterior.
Mas aqui, além da espada Molo, não temos medo do velho monstro, Lobo Branco. Além disso, você não vai durar até que ele chegue. Uma garota olhou friamente para o homem e a mulher abaixo e disse: já que vocês se tornaram cultivadores duplos, parece que seu relacionamento está progredindo rapidamente, então ficaremos mais relaxados. Olhando friamente para o Feng, a garota gritou: agora você tem duas escolhas, o garoto da seita e o primeiro, seja o senhor da espada Molo, ou mataremos essa mulher que está dormindo com você. Segundo, mataremos essa mulher primeiro e cuidaremos de você lentamente. Não pense mais em pedir ajuda. Nem o Lobo Branco pode te salvar da espada Molo. A garotinha zombou com confiança. Nós, 16 irmãos e irmãs, sobrevivemos desde os tempos antigos. Fomos confiados pelo imperador e somos ainda mais velhos que seus ancestrais de sangue. Porque a espada Molo nos amaldiçoou, nossas bases de cultivo no mundo exterior despencaram. Ou você realmente acha que somos tão fracos? Hoje vou mostrar a vocês o poder dos antigos ancestrais. Depois de dizer isso, as 8 garotas ficaram radiantes. Quando o impulso poderoso chegou, o Feng e Lian Kai mudaram repentinamente de rosto e recuaram. A base de cultivo de Wu Feng não é alta, então ele só consegue sentir que as 8 garotinhas na frente dele parecem ser mais fortes. Lian Kai parecia inacreditável porque percebeu que as 8 garotinhas na frente dela estavam mais poderosas do que antes. A brilhante luz divina quase cegou seus olhos mágicos e a fez sentir uma pressão inexplicável. Ela não aguenta, muito menos resiste. Neste momento, Lian Kai finalmente entendeu por que o mestre Guiyue não conseguiu escapar depois de ser capturado. Com o cultivo de Guiyue, ela não consegue derrotar esses 8 monstros com força total. Lian Kai sentiu desespero. Ao mesmo tempo, o Lobo Branco, com os olhos fechados e os joelhos cruzados, de repente abriu os olhos. Naquele momento, ele ouviu o grito de socorro de Lian Kai. E junto com o grito, há informações específicas de localização. Depois que Lueng recebeu, ele imediatamente soube onde o Feng e Lian Kai estavam agora, na floresta. O enorme Lobo Branco levantou-se e olhou para a distância. Eu sei onde o irmão Wu está. Depois de dizer isso, Lueng se virou e desapareceu com Guian e Xiaowai daquela tranquila floresta montanhosa. Um trovão pálido cruzou o céu. Xiaowai e Guian ficaram felizes e perguntaram sobre a situação de Wu Feng. Todos pensaram que Wu Feng estava morto, mas inesperadamente ele ainda estava vivo. Escondido na luz, Lueng olhou para o mar azul com olhos solenes. O irmão Wu ainda está vivo, mas parece que sua situação não é boa. Quando ele decidiu ir ao local onde Lian Kai havia pedido ajuda, ele se sentiu um pouco solene. Parece que os inimigos que o aguardam não são tão fáceis de enganar. Respirando fundo, Lueng calculou as medidas atuais. O selo de Requiem, que pode forçar as pessoas a serem enviadas para o submundo, e o trovão celestial matador de deuses, esses 2, deveriam ser suficientes para defender contra o inimigo, certo? Se não for suficiente, Lueng respirou fundo e sentiu que estava quase na hora de liberar o trovão que ele havia suprimido em seu corpo por muito tempo. Ele simplesmente não sabe se a energia do trovão, que foi acumulada por tanto tempo, será realmente tão poderosa quanto o velho cultivador Aceta agiu me disse. Capítulo 170. Wudou ficou chocado. No céu azul, um trovão pálido voava rapidamente. Na direção desse trovão pálido, há um país com um vasto território acima das ondas azuis do Mar do Sul. Embora esteja localizado no Mar do Sul, o território nacional é vasto e não pode mais ser considerado um país insular. É um território completamente menor. As pessoas no país são todas negras, sua pele é tão preta quanto cocaína e seus rostos parecem os de macacos. Além disso, todos comem fogo de carvão e têm a capacidade de engolir fumaça e cuspir fogo. É chamado de país que odeia o fogo. No sudoeste deste país que odeia o fogo, há uma vasta área vulcânica chamada Cordilheira de Lava. O céu aqui fica coberto de nuvens escuras como cinzas vulcânicas o ano todo.
Na Terra, o magma avança e tudo murcha, sem deixar vegetação verde. Há nada menos que dezenas de vulcões em erupção ativa aqui. Terremotos causados por erupções vulcânicas são extremamente frequentes. Portanto, embora esta cordilheira cubra uma área extremamente extensa, não há nenhuma criatura viva. Até mesmo os cidadãos do país do ódio ao fogo coçariam a cabeça com o ambiente extremo daqui e o evitariam de longe. No centro deste vulcão, há um vasto lago de magma. Nesse lago infinito, o que jorra não é água, mas magma quente e ígneo. Uma fumaça negra incomparável subia sobre o grande lago. Até o ar estava turvo por causa do calor. Entretanto, logo abaixo do lago de magma, havia uma caverna por onde fluía lava. Um enorme monstro negro, languidamente imerso na lava, ouvia os 8 garotinhos próximos, cheios de que demoníaco maligno, reclamando: "Por que a segunda irmã não nos deixa chegar perto do vale? Sério, nós realmente fomos enganadas por Guiui uma vez, mas parece que somos o tipo de pessoa que cairia 2 vezes no mesmo poço?" Isso mesmo. Guiui só roubou um pouco de poder divino de nós quando não estávamos preparados. Essa descendente de Guiui não tinha nem 1/10 da força de sua mestra, como seríamos enganados por ela? Sim. A segunda irmã claramente nos despreza. Mesmo que Guiui esteja na nossa frente agora, nunca seremos abalados. Não mencione isso. Quando você menciona isso assim, de repente sinto falta daquela vadia da Guiui. Embora sua base de cultivo não seja alta, ela tem algumas habilidades especiais. Se a segunda irmã não tivesse aparecido para nos impedir naqueles anos, teríamos aproveitado muito. Mulheres. O ciúme das mulheres é terrível. A segunda irmã deve estar com ciúmes do Guiui. É claro que ela tem ciúmes de Guiui. Dá para entender pela sua baixa estatura. Entre as rochas ao lado do magma, 8 meninos riavam e brigavam entre si. Mas o enorme monstro negro no magma ainda estava preguiçosamente de molho na banheira, sem prestar atenção aos 8 monstrinhos. Mas naquele momento, 8 meninos de repente se levantaram e pararam de falar bobagens. O chefe olhou para o gigante negro ao seu lado e disse: "Parece que há algo errado. Temos que ir primeiro, irmão Voodoo, não vou incomodá-lo." Os 8 meninos se levantaram ao mesmo tempo, obviamente voltando. Nesse momento, o monstro negro ficou um pouco surpreso e finalmente se virou para olhar os 8 monstrinhos. Comparado com os 8 meninos, a fera negra gigante com uma cabeça de quase 100 metros é assustadora. Mas entre eles, suas identidades são iguais. Voodoo perguntou surpreso: "Qual é o problema? Você não precisa esperar as coisas acabarem antes de poder voltar, acabou. O garoto de Yunmen está disposto a ser o senhor da espada Molo?" O chefe balançou a cabeça e disse: "Não, foi a mulher demônio Lian Kai que pegou algumas relíquias de Guiui e fez um grande progresso. Ela enviou com sucesso um sinal de socorro para fora. Nossa segunda irmã disse que talvez não demore muito para que o lobo branco venha até nós. Para ficarmos seguras, é melhor nos reunirmos, para não sermos atacadas de surpresa pelo velho monstro." A história do chefe fez Voodoo acenar com a cabeça para mostrar sua compreensão. "Bem, então, você quer que eu vá com você?" Voodoo disse: "Estou curioso sobre o lobo branco." O chefe acenou com a mão e sorriu confiante. "Não precisa, irmão Voodoo, continue tomando seu banho. Embora o lobo branco também seja um monstro antigo nos tempos antigos, quem somos nós? Costumávamos servir o imperador naqueles anos. Depois de viver tantos anos, que tipo de heróis não vimos? Aquele velho monstro não era famoso naquela época, provavelmente era apenas uma pessoa que viveu muito tempo e gradualmente promoveu suas bases de cultivo com o passar do tempo. Por fora, temos medo dele, mas com a espada Molo ao lado, não temos medo dele. É verdade que ele é mais forte que nós, mas desde os tempos antigos, existiram muitas pessoas mais fortes que nós. Quantas sobreviveram? Além disso, temos a espada Molo. O espírito maligno Molo que invocamos é absolutamente suficiente para derrotá-lo. Além disso, também temos as artes secretas ensinadas pelo próprio imperador.
Mesmo que o lobo branco não tenha medo do espírito maligno de Molo, ele não será capaz de quebrar as artes secretas do imperador, não é? O chefe sorriu confiante e disse: a menos que ele seja tão forte quanto Zhu Juyin, ele não poderá nos derrotar. Vamos deixá-lo saber que existem pessoas mais fortes do que ele no mundo. Depois disso, os 8 meninos deixaram a caverna onde o magma estava surgindo e logo entraram no enorme lago de lava do lado de fora. No magma extremamente quente, eles não foram afetados de forma alguma e voaram diretamente para o céu, transformando-se em 8 Ki demoníacos malignos e voando na direção do Vale da Espada Maligna. Na caverna sob o lago de lava, a fera gigante negra chamada Voodoo jazia preguiçosamente na lava. Embora às vezes despreze esses 8 meninos, eles realmente viveram o suficiente e são até mais velhos que ele. Pelo menos aqueles 16 monstrinhos nunca cometeram erros ao julgar as pessoas. Embora ele não saiba quem é o imperador na boca deles, ele imaginou que seja uma existência poderosa e mais antiga que ele. Portanto, depois que os 8 monstros partiram com confiança, ele não pretendia lidar com esse problema novamente. Ele não tem coragem de se intrometer. É melhor continuar absorvendo o magma. Ele fechou os olhos com esse pensamento em mente. Mas não muito tempo depois que os 8 monstros partiram, Voodoo, no magma, de repente sentiu um tipo de cheiro se aproximando rapidamente deste lugar. Meu coração deu um pulo. Ele saiu rapidamente da caverna e flutuou até o lago de lava, bem a tempo de ver um trovão branco vindo de longe. O trovão branco parecia estar com pressa, então não se conteve e não teve medo de perturbar outros cultivadores ao longo do caminho. A nuvem escura e violenta se espalhou rapidamente no ar com o voo da luz que escapava. O poder da punição do céu estava surgindo em todo o firmamento. No piscar de olhos, o trovão branco voou sobre o lago de lava com a nuvem escura surgindo e seguiu na direção do Vale da Espada Maligna. Naquele momento, Voodoo viu claramente o lobo branco na luz. Ele viu a antiga espada azul escura também, como uma besta de fogo. Ele imediatamente